Estimados irmãos, estimadas irmãs, bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos, à nossa aprazível e acolhedora comunidade espírita Capela do Sol, nesta manhã de um domingo especial, o Domingo das Mães. Então, antes mesmo de prosseguirmos, nós já vamos pedir a todos uma calorosa saudação para as mães. E realmente, que Deus, nosso Pai bondoso, justo e sábio, Jesus, nosso divino mestre, nosso guia e modelo, Maria, nossa Mãe Santíssima de Nazaré, e a espiritualidade amiga que está e continuará conosco, nos deem condições para levarmos a bom termo os trabalhos desta manhã. Estimados irmãos e estimadas irmãs, a mensagem de hoje vai ser curtinha, mas tamanho não é documento não, porque nós atiramos do livro Fulgor no Entardecer, do nosso irmão Chico Xavier, com autores diversos, e é uma trova, 4 versinhos apenas, do Orlando Candelária. Vejam: 2 dias brilham no mundo, na mesma luz imortal. O dia das mães parece novo dia de Natal. Então hoje é a nossa mensagem para todas as mães, presentes, ausentes, encarnadas e desencarnadas. E até a prece inicial de hoje também fará alusão ao dia. Nós convidamos o nosso querido irmão e companheiro de jornada, São Paulo, que vai fazer a prece inicial deste domingo. Bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos nós. Regalo às mães. Alma querida e nobre, que as bênçãos de Maria recaiam sobre o teu coração. Tu que um dia abristes o ventre para colher teu rebento, ofertando o que possuías de melhor, recebe como singelo agradecimento as flores generosas a perfumarem tua vida. Em noites insones és doação incondicional. O teu regaço materno ampara, acolhe, orienta e esclarece. Cumpristes com o teu dever, ó ventre generoso. Trazes a consciência tranquila por realizar sempre o que é possível e muitas vezes o que não está ao teu alcance, ofertando-te em puro amor a quem precisa de ti. O amor incondicional fala mais alto pelos olhos maternos e esparges luzes por onde passas, altaneira e lutadora, servindo ao invés de ser servida. Mãe, neste dia especial em que o mundo recorda teu nome, não trago comigo presentes manufaturados, não ofereço joias reluzentes, nem honorificações pelo tempo de dedicação, embora as mereça. Quero te dar, contudo, meu singelo regalo, aquele que tenho buscado fabricar a cada dia e não apenas na data de hoje. O abraço afetuoso, o carinho terno, a palavra amorosa, o ouvido paciente, as mãos fervorosas, os pés altaneiros, o preito de gratidão. Mãe querida, o meu amor eterno, pelo que fostes, pelo que é e sempre será em nossa vida. Meus parabéns a todas as mães. Muito bem, de novo.
estimados irmãos e estimadas irmãs, devidamente ciceroneado pelo nosso irmão Aloysio, né, lá da SEBEM, da Sociedade de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes, o nosso palestrante, para nossa felicidade, chegou e está entre nós. Guaraci de Lima Silveira, radicado em Juiz de Fora desde 1966, psicografou 23 livros. Ele é palestrante e jornalista espírita e hoje vai nos brindar com esse tema, Deus em Nós. Ô Guaraci, seja muito bem-vindo, viu? Dê-nos o seu recado, que nós estamos ávidos dele. Muito obrigado. Fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Meu abraço para as mães. A minha já foi, tem 50 anos, mas lembro dela como se fosse hoje. Nós vamos conversar um pouco sobre este tema tão interessante que é o tema do Deus em nós. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 32, Jesus disse que Deus achou por bem colocar o reino dele dentro de cada um de nós. Este é o grande interesse que o Espírito deveria ter. Buscar essa essência divina dentro de si. E esse estudo, então, ele tem um pouco essa proposta de analisarmos como isso seria possível, muito embora ainda estejamos nos momentos iniciais da evolução consciente. Porque evoluir conscientemente nós estamos fazendo, desde quando fomos criados por Deus. Não sabemos quanto tempo isso, mas estamos aí evoluindo inconscientemente. Nenhum de nós aqui sabe dizer como é que foi adquirir a audição, a visão, o olfato, o paladar, o tato. E nós temos esses sentidos hoje que nos fazem comunicar com o mundo externo. Então, nós fizemos essa evolução de maneira inconsciente. Precisamos agora começar a evoluir conscientemente. No campo dos sentidos, o próximo sentido é o sentido da percepção, que nós chamamos também de mediunidade. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, também chama de percepção. E a ciência, atualmente, denomina esse sentido de percepção. Então, esse nós já estamos buscando a evolução consciente. E a gente vê como é difícil. Como é difícil praticar perfeitamente a mediunidade. Imagina se tivéssemos que evoluir a audição também conscientemente, a visão. Então, seria muito difícil. Então, Deus nos deu de presente esses 5 sentidos para que a gente possa, a partir deles, iniciar então um caminho mais proveitoso, com mais apreensão das experiências. Então, Deus em nós. Se a gente fosse fazer uma análise do que seria Deus, é muito difícil. Mas vamos pensar nisso aqui. Então, Deus seria essa essência, essa energia plena, irradiando na criação dele. Você pode imaginar cada bolinha dessa aqui como sendo um universo, como sendo um grupo de milhares de universos, porque hoje nós sabemos que existem milhares e milhares de universos. Então você poderia pensar o que quisesse, mas o fato é que nada acontece fora de Deus. Fora de Deus não tem nada, só tudo dentro dele. Então não tem como vivermos fora de Deus. Não há a menor possibilidade para isso. Há espíritos que já nos informam que toda vez que ele cria, ele expande isso aqui. Ao criar, ele se expande. Porque o movimento de Deus é o movimento da expansão pela criação. Deus não movimenta. Ele não pode sair daqui. Como nós movimentamos daqui para lá. Então, o movimento dele seria essa expansão. Toda vez que ele cria, ele vai expandindo.
Então nós fazemos parte desse conjunto. E a gente pode perguntar, mas para que eu fui criado por Deus? Qual é o objetivo da criação de Deus a meu respeito? Emmanuel vem nos resolver essa questão, dizendo que Deus cria cada filho para exercer uma finalidade precípua na criação. De modo que cada um de nós que aqui estamos, e todas as pessoas do mundo e do universo, estão se preparando para um momento em que ele vai assumir o seu posto dentro da criação. Cada um de nós tem um DNA espiritual diferente. Porque nesse DNA estão as potências que nos vão capacitar a exercer essa função na criação. Vamos pensar em Jesus. Quando ele diz assim, eu e o Pai somos um, e que muitas vezes foi erradamente colocado como se Jesus fosse Deus. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que na essência da criação, ele, Jesus, já chegou à unidade do entendimento de Deus. Ele é o espírito crístico, que nós humanos não temos a menor possibilidade de entender o que seja isso. É um nível de evolução tão extraordinário que não há como definirmos isso aí. O que é um espírito crístico? Alguém pergunta, tem espírito superior a Jesus? Meu Deus, que coisa triste fazer uma pergunta dessa. Porque nós não temos essa condição de ter respostas. Então Jesus chegou a um nível que todos nós vamos chegar, porque é o nível do entendimento. É quando ele mergulha, o Espírito mergulha na essência divina de Deus. Então esse é o nosso futuro. Um dia nós estaremos nessa condição. E quando chegar esse dia, acabaram todos os nossos problemas. A partir daí nós seremos trabalhadores do Pai. Então nós estamos vivendo atualmente uma posição mais ou menos semelhante a isso. Um pai tem mais ou menos 15 filhos e ele cria uma casa, uma mansão, um terreno imenso para essas crianças crescerem. E as crianças então fazem os seus nichos no terreno da casa, onde eles criam os seus lugares de brincar. Aquele que é uma árvore só para ele, aquele que é um cantinho só para ele, aquele que é... Enfim, nós vamos criando os nossos nichos. Mas chega uma hora que essa criança ou essas crianças viram adolescentes. E aí o pai chama essas crianças e fala assim, a partir de agora, vocês vão deixar de brincar aqui no terreno pequenininho, muito restrito, e eu vou mostrar para vocês as minhas propriedades. Vocês vão me ajudar nelas. Eu preciso de vocês. Eu estou ficando necessitado de ampliar mais e mais. Eu preciso de mais contribuições de vocês, que são os meus filhos. É o que Deus está fazendo conosco, aqui do planeta Terra atualmente. Está nos chamando para este momento extraordinário de começarmos a entender a vida sob a ótica da criação divina. Deixarmos o terreno do plano físico para invadirmos outras dimensões, e a Terra tem 7 dimensões. A Terra é um sistema, ela não é um planeta só. Quando a gente olha pela janela da astronomia, você vê uma bola azul e acha que o planeta é aquilo. Não, aquilo é só a parte física. Tem mais 6 dimensões. André Luiz as descreve na sua obra, dando nomes a essas dimensões. Então nós estamos muito acostumados com essa questão de nascer, morrer, renascer ainda. É um ciclo que os hindus chamam de samsara. Mas é chegar no tempo em que nós precisamos sair da samsara, ou seja, da roda dos renascimentos, para apropriarmos de outras informações e de outros valores. Então é o período que a Terra está vivendo. É o período da apuração, é o período de saber aquele que realmente está querendo participar dessa nova etapa, ou aquele que só quer ficar nessa roda de renascimentos intermináveis. E Emmanuel vai nos dizer que costumam ser reencarnações de baixo teor espiritual. Você sai do mundo espiritual, na tabela qualquer definida, de 10, você sai a 5.
e retorna a 5. Você não dá um passo sequer, então perdeu a tua encarnação. Foi nulo. 80 anos bebendo água, respirando oxigênio, utilizando da ambiência do planeta para não dar um passo que seja na frente. E isso pesa na economia do universo e nós nos tornamos devedores deste período. Por exemplo, numa encarnação, quantos litros de água eu tomei? Quantos litros de oxigênio eu respirei? Então isso é uma conta que eu crio no universo. Será que eu vou conseguir pagar isso rapidamente? Porque o pagamento que eu faço das benesses do universo são pelas minhas boas obras. Enquanto eu não estiver nas boas obras, essas boas obras não significam só aquilo que eu faço para o outro, mas principalmente o que eu faço para mim. Então, continuando aqui a nossa reflexão, né? O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confia, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Salmos 18, 2. Dentro dos exilados de Capela, o braço dos hebreus, são 4 braços: egípcios, hindus, arianos e hebreus. Egípcios cuidaram da implantação da ciência no mundo, os hindus da espiritualidade, os arianos dos avanços territoriais e os hebreus da ideia do Deus único. Era muito difícil para os hebreus, que viviam numa ilha, estabelecer um critério de amar um Deus único. Eu falo ilha porque a Palestina era uma ilha monoteísta em torno de várias civilizações politeístas. Se você vai ao norte da Palestina, você tem a Síria e a Fenícia, politeístas. Vai para o leste, para o oeste, você vai ter o litoral mediterrâneo, tudo politeísta. Você vai para o sul, você tem a Arábia, os países orientais, todos politeístas. Você vai para o leste, você tem a Mesopotâmia, toda politeísta. Então, somente a Palestina era monoteísta, e manter esse povo numa região de 180 quilômetros de extensão, de comprimento por 80 de largura, este povo, cultuando a ideia de um Deus único, você tinha que ter muitos recursos de estrutura de fé, de retóricas, para manter esse povo ali, cultuando esse Deus único. Então eles criaram toda uma estrutura para que esse povo se mantivesse unidos. E um deles foi os Salmos, que eram cânticos, porque toda a tradição oral do passado era passada por cânticos. Então eram cânticos que louvavam esse Deus em todos os sentidos. E como esse Deus é o Senhor, é o meu rochedo. Então eles perguntavam assim: você respira? Quem que te dá a força da respiração? É um Deus de mármore ou um Deus vivo? Então eles pegavam por esses estudos de retórica. Você pensa, quem te dá o poder do pensamento? É um Deus de mármore ou é um Deus vivo? E assim eles conseguiam manter a pessoa unida. Existem hoje livros extraordinários que estudam a antropologia do Antigo Testamento, e ali a gente aprende como que Hillel, como que Gamaliel, como que os grandes rabinos daquela época conseguiram esse feito. Então, o salmo, quando você vê um salmo, ele nada mais é do que um fortalecimento da ideia de Deus nos corações. Como esse caso aqui. Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas. Ora, dentro deste contexto, nós vamos sempre trabalhar com a figura de Jesus, que também nasceu naquela região e que também trouxe para todos nós a proposta definitiva da evolução. Quando ele diz assim: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ele quer dizer o seguinte: o Evangelho é para toda a nossa proposta de evolução. Haverá um tempo que nós estaremos habitando universos
de elevação. Mas, por enquanto, nós estamos em um universo de evolução. Qualquer galáxia que nós formos morar, serão galáxias que nos proporcionarão a evolução. Então, durante o período da nossa evolução, toda a informação que Jesus trouxe é a informação necessária para todos nós. O Evangelho é infinito. Mesmo depois que você souber todos os capítulos e versículos do Novo Testamento, você multiplica ao infinito pelas associações de versículos dos vários evangelistas. Você pega uma plataforma virtual, um versículo qualquer de Mateus, um de Lucas, de João e de Marcos, e você tem uma síntese. Nessa síntese você junta com outra plataforma, você tem outra síntese. Então é uma progressão geométrica infinita. O Evangelho não tem fim. E não tem nada que sobrepõe ao Evangelho. Nada, absolutamente nada, aqui nesse planeta. Não vou dizer dos outros porque eu não conheço. Mas aqui química, física, biologia, matemática, geometria, zoologia, botânica, isso tudo é fichinha perto do Evangelho. E o que nós fazemos? Nós desvalorizamos quase todos essa proposta incrível do Evangelho. Graças a Deus que chegou a física quântica. E a física quântica nada está fazendo do que reativar a proposta do Evangelho. Jesus foi o maior físico quântico do mundo. Então, quando a gente estuda física quântica hoje, você vai observar que o que está escrito lá, o que eles falam, o que eles propõem, já está no Evangelho há muito tempo. Então, hoje nós pegamos essa capa maravilhosa da ciência. Então, minha gente, vamos fazer o seguinte: livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênesis, céu e inferno. Ou nós apropriamos disso, ou a ciência apropria e fala que é dela. Nós temos nas mãos aquilo que o mundo um dia vai ter depois de muitos esforços. Então, Emmanuel diz que o Centro Espírita é a universidade da alma. Eu quero entrar nessa universidade. Um certo dia nós estávamos numa cidade fazendo um seminário, eu e um amigo, nós fazemos um seminário juntos. Quando terminou, uma senhora levantou o dedo e falou assim: eu posso dizer uma coisa? Pois não, senhora. Eu hoje me senti numa universidade, aliás, numa faculdade. Hoje eu fiz uma faculdade. Então nós falamos com ela, mas o Centro Espírita é uma faculdade. Só que a gente não percebe isso. A gente ainda não sabe o que é um Centro Espírita. Então, por isso que nós às vezes sofremos, ficamos aborrecidos, ficamos deprimidos, angustiados, porque não sabemos o que nós temos nas mãos. Não é? Aqui, meus amigos, é uma representação crística, uma representação de Jesus. Nós estamos acostumados com Jesus na cruz, ensanguentado, crucificado, com coroa de espinhos. Ou é isso, ou então é um menino lá na manjedoura, quase que nu, e a mãe dele, uma irresponsável, que nem para botar uma mantinha para cobrir o frio, coloca. Aquele menino Jesus que a gente cultua, aquele menino tão pobrezinho, né? Os bezerros é que dão calor para ele. A respiração dos bezerros, dos bodes, dos animais, é que aquecem aquele menino. Vamos acabar com essa imagem. Imagens são complexas demais. O nosso inconsciente vive de imagens. Eu sei que uma maçã existe porque eu tenho uma imagem da maçã arquivada no meu inconsciente. Caso contrário, eu não entenderia o que é uma maçã. Se eu pedir a vocês para trazer uma fruta para mim de nome tacacaca, vocês trariam? Não. Porque vocês não têm imagem dessa fruta. Agora, se eu pedir uma laranja, todo mundo traz. Porque todo mundo tem imagem da laranja. Então, o nosso inconsciente trabalha por imagens. E nós temos que acabar com essa imagem da cruz. Aquele crucifixo pregado no peito, que a pessoa anda por aí. Aquele crucifixo lá na casa da gente. Acabar com isso. Jesus é essa essência.
É isso aqui. É o que nós podemos imaginar de Jesus, é isso. É um ser altamente dinâmico. Quando Emmanuel fala no livro Caminho da Luz, que a Terra era uma bola ígnea, quando Jesus toma a direção dela e faz dela essa coisa que nós vivemos hoje. Que espírito é esse que é capaz de fazer de uma bola de fogo uma casa que abriga 32 bilhões de seres? Este é Jesus. Então, este é o deslocamento que nós precisamos fazer em relação à nossa identificação com Cristo. Nada de querer conceituar Jesus, de querer achar que Jesus é superior a não sei quem, que tem espírito superior a Jesus. Isso não nos compete. Mas nos compete isso aqui. Imagina você encontrar com essa essência um dia. E tantos tiveram chances, né? Tantos. Talvez até nós mesmos. Aqui nós temos a identificação que Deus colocou, né? Os polos, masculino e feminino. Nesses polos nós vamos evoluir. Estamos evoluindo. Haverá um dia que eles se juntarão. Serão um só. Mas por hora eles fazem assim, porque um polo tem um nível de experiências e o outro polo, outro nível de experiências. Nenhum é melhor do que o outro, são todos dois necessários. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se os direitos entre homens e mulheres são os mesmos, são iguais. E os Espíritos respondem que sim, os direitos são iguais, mas as funções são diferentes. Porque cada polo tem uma potência que o outro não tem. O polo feminino, por exemplo, tem uma potência de apreensão das coisas, de catalogação da natureza, de exploração da natureza em níveis intuitivos que o polo masculino não tem. Em compensação, o polo masculino tem uma condição imensa de realização, de desbravamentos que o polo feminino não tem. Então tem que se juntar os dois para que eles possam caminhar e fazer crescer. Então, uma vez estamos no polo, outras vezes estamos no outro polo, mas estamos sempre no polo, no núcleo central, que é o Espírito que distribui dessa forma. Então nós somos de Deus. Está aqui, certo? E aqui sob a proteção divina de Jesus. Haverá um tempo em que nós vamos para outro planeta. Temos que ir. Não tem como ficar só no planeta. São 210 setilhões de planetas. A gente não tem noção do que seja isso. 210 setilhões de planetas, você põe o número 21 mais 23 zeros. Você não tem noção do que seja a quantidade disso. Cada um exercendo uma atividade na criação. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se os planetas se todos os orbes são habitados. Então eles dizem, foram, são ou serão. Há planetas que já terminou a sua função de habitação, já fazem outras atividades. Outros, como o nosso, recebem habitantes e outros receberão habitantes. André Luiz fala que uma galáxia vista de cima se assemelha a uma grande cidade, onde os sistemas solares se assemelham a instituições, prédios. Ele fala que a Via Láctea, essa que nós moramos, o nosso sistema é como se fosse um prédio da periferia da cidade. E a Terra é um dos apartamentos mais simples desse prédio. Então há muita coisa que aprendermos. Há muito que trabalharmos, que evoluirmos. Qual é o objetivo do Senhor Jesus a nosso respeito? Não é? Ele deseja nos tirar deste pequeno mundo, indicando-nos outras residências. Seria isso aí. Então, o trabalho de Jesus para todos nós é de nos capacitarmos para esse encontro definitivo com a casa de Deus, que é a casa que nós moramos. E é preciso que a gente não faça disso um poema metafórico, romântico, bonito. Não, fazer disso uma realidade. Quando eu olhar,
à noite para o céu que eu vejo, essa profusão de luzes, de estrelas, é entender que isso tudo é da minha casa, que isso tudo me pertence, que o que está lá fora está aqui dentro. É só expandir. Então é isso que Jesus está fazendo conosco. Nos ensinando a expandir a semente divina que somos para apropriarmos definitivamente de toda a criação que nos pertence. Deus é o pai mais inteligente que eu conheço. Por quê? Os pais aqui da terra, e eu sou também, quando desencarnam, costumam deixar aí um monte de coisas para ser dividido para os filhos. E dá uma briga terrível, né? Coitado do espírito, ele não consegue nem paz lá em cima. Ele trabalhou a vida inteira, construiu, fez um monte de coisa, tem muitas propriedades, aí começam os filhos agora quase que a matar um ou outro. Eu tenho visto contra um caso que até um mata o outro. Deus fez diferente. Na hora que ele criou a gente, ele já deu herança. Toma, tua herança é essa. Você não tem que brigar com ninguém. Tua herança já está toda aí. Olha que coisa interessante. Qual é a nossa herança? A principal herança que nós temos é a unidade nossa com Deus. Ninguém, mas ninguém é igual a mim perante Deus. Ninguém é igual a qualquer um de vocês perante Deus. Vocês são únicos. Essa herança é só sua. Então você não quer dividir ela com ninguém. Você não quer a herança de ninguém, porque a outra herança pertence ao outro. Então olha que beleza, que coisa interessante. Que dinâmica extraordinária que é isso. Ele nos diz claramente que fomos todos criados por Deus, que nos enviou a Ele neste atual estágio evolutivo, e que nos encontramos e vivemos no planeta Terra e na sua administração. A prece de Jesus na ceia final, João 16, quando Jesus fala mais ou menos assim: Pai, eles são vossos, e modestes por um instante. Eu não vos peço que os tireis do mundo, porque do mundo eles necessitam. Mas, Pai, eu vos peço que os mantenham em vossa glória. É uma das coisas mais lindas do Evangelho. A prece continua, ela não é só esse pedacinho. É uma prece maravilhosa, porque Jesus disse assim: Deus, esses filhos que estão aqui são vossos, mas o Senhor me deu por um instante para que eu os alimentasse, para que eu os conduzisse. Então, Pai, eu não estou pedindo o Senhor para tirar eles do mundo, porque eles precisam da experiência aqui no mundo. Mas eu peço ao Senhor, Pai, que os mantenham na vossa glória. Isso é o Filho de Deus. Nada de egoísmo, nada de querer só para ele. Não, esse povo da terra aqui me deve, porque eu estou ajudando eles. Ah lá, eu faço tudo para eles, eles são ingratos, né? Isso é coisa de homem, coisa de humanos. Jesus disse: não, Pai, mantenha-os na sua glória. O Senhor é a glória. Eu sou só apenas aquele que o Senhor indicou para ajudá-los. Então esse é o nosso Jesus, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para lhe servir de guia? O modelo todo mundo sabe, mas pouca gente analisa isso. O que é um guia? O guia é o que vai levando. O que é um modelo? Aquilo que tem que ser copiado, tem que ser vivido. Então, se Jesus é guia e modelo, é com ele que nós temos que caminhar sob a informação sobre a estrutura modelar dele. Fora isso, nós estaremos ainda claudicando. Vamos para cá, vamos para lá. Vamos para cá, vamos para lá. Eu estudo, além do espiritismo, eu estudo física quântica, antropologia, sociologia, psicologia e estudo esoterismo também. O que me encanta no espiritismo, diante de todas essas matérias, é essa unidade de Jesus. Em nenhum outro desses estudos se fala em Jesus dessa propriedade. Então, por isso que eu sou espírita. Eu poderia ser antropólogo, sociólogo, psicólogo e não ser espírita. Mas eu prefiro ser espírita por causa de Jesus. A gente vê, mais ou menos, em certas doutrinas esotéricas, que Jesus é colocado como um avatar. Assim como Buda, Krishna, Forri, Confúcio, Sócrates, mas apenas mais um. Só no Espiritismo que a gente tem a ideia real de Jesus. Quem é Jesus? E aí você se sente amparado
por um grande condutor, que é Ele. Da mesma forma como o Pai que me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. As palavras de Jesus são muito complexas. Eu vou colocar para vocês agora uma das palavras mais complicadas que Jesus falou. E que na época custou a ele a dissidência de muitos discípulos. Jesus tinha 12 apóstolos e 72 discípulos. Muitos discípulos foram embora depois que Jesus falou, que eu vou colocar para vocês, que está no Evangelho de João, capítulo 6. Foi muito difícil para aquelas pessoas entenderem isso, né? Então, olha, percebemos aqui que Jesus nos convida a vivermos em busca da plenitude de Deus em nossos corações. Contudo, ele usa a metáfora de comermos a carne do seu corpo, bem como bebermos o seu sangue. Como entender isso? Então ele diz, olha, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Isso aí complicou muito. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e uma multidão comeu aqueles pães dele. E aí ele chama os apóstolos, os discípulos e fala assim, esses estão me adorando porque eu dei para eles a comida material. Agora, quanto a vós eu digo, se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não terá a vida em si mesmo. Aí começa o problema. Então os discípulos falam assim, como é que a gente vai entender isso? Comer a carne de Jesus, beber o sangue de Jesus? Isso é muito para nós. Aí alguns foram embora. Então Jesus reúne os 12 apóstolos e fala com eles assim, eles me abandonaram, e vocês vão fazer o mesmo? Aí Pedro faz a célebre pergunta que repercutirá por muito tempo ainda. Senhor, a quem seguiremos? Pedro é extraordinário. Um dos apóstolos mais incríveis da história do cristianismo. Extraordinário. Porque na mesma hora que ele era um menininho, fazendo perguntas simples ou atitudes estranhas, muito infantis, ele se agigantava. E era um espírito extraordinário, de alta envergadura. Então esse é Pedro. Fez as perguntas que eu gostaria sempre de fazer a Jesus. A gente encontra essas perguntas feitas por Pedro. Né? Então, todo que come minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no terceiro dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Fica difícil de entender isso. Como é que eu vou comer essa carne de Jesus? Como é que eu vou beber esse sangue de Jesus? Então a gente viveu esses 2000 anos aí de cristianismo, muitas vezes enrolado. Eu procurei vários pastores, eu estou dizendo pastores pentecostais, tá? Eu gosto muito desses pastores antigos, da Igreja Batista, da Metodista, da Luterana. Então, são pessoas muito inteligentes, eu tenho livros deles. São pessoas inteligentíssimas, cultas, são teólogos, assim, extraordinários. Então, eu procurei neles a explicação disso aí. Cada um dava a sua proposta, cada um dava a sua contribuição. Uns muito boas, contribuições ótimas, outros nem tanto, mas nós temos que chegar a um denominador comum. Porque eu vou dizer para vocês o seguinte, minha gente, guardem isso com vocês. Nós temos 44 parábolas de Jesus. São 44 parábolas de Jesus. Eu posso dizer para vocês aqui agora a parábola do bom samaritano, que é muito conhecida. Eu faço a minha versão. Mas cada parábola tem 70 possibilidades de interpretação. Então você pode fazer a sua interpretação, o outro vai fazer a dele, infinitamente. Então no Evangelho você não tem uma coisa finita, não acaba. Eu interpreto um versículo de um jeito, você interpreta de outro, outro interpreta de outro, e tudo dentro de um contexto de crescimento espiritual. Então por isso que nós temos que estudar o Evangelho, e sem aquela de, eu fui lá no centro, o expositor falou a parábola, por exemplo, há pouco tempo eu falei a parábola da ovelha desgarrada, então ele falou a parábola da ovelha desgarrada, então a parábola é assim. Não é assim. Essa é a minha versão. Você pode chegar em casa e ter a tua versão. Uma vez eu assisti a parábola do bom samaritano por uma expositora lá de Lavras, aqui em Minas Gerais,
Nossa, ela deu um show, eu fiquei encantado com a exposição dela. Foi num domingo, foi no sábado de manhã. Eu fiquei impressionado com a exposição, com a interpretação que ela deu da parábola. Eu cheguei em casa e falei assim, eu também posso fazer a minha. E fiz a minha, que ficou também muito interessante. E assim outro faz a dele. Então, você quer estudar o Evangelho? Então é isso. É um estudo infinito, né? E aí, Maíra, todo que come minha carne e bebe do meu sangue, permanecerá em mim e eu nele. Vamos pensar aqui no pão, né? O que é o pão? Segundo os historiadores, o pão teria surgido juntamente com o cultivo do trigo na região da Mesopotâmia, onde atualmente está situado o Iraque. Acredita-se que os primeiros pães fossem feitos de farinha misturada ao fruto do carvalho chamado bolota, lande ou nozes. Aqui estão representações antigas do fabrico do pão. Então, o pão é o alimento mais antigo que nós conhecemos, manufaturado, né? Que a gente conhece é o pão, certo? A importância do sangue. Sem o sangue não há vida. Ele circula por todo o corpo, promovendo a respiração celular, transportando oxigênio e gás carbônico, regulando o pH sanguíneo, transportando nutrientes e mantendo a vida. Essa é a denominação que nós encontramos na questão do sangue, por aqueles que estudam esse fluido. E eu digo para vocês, eu tenho um amigo que ele é doutor em sangue, né? Ele me diz assim, outro dia ele me falou, olha, na verdade, hoje a ciência está dando os primeiros passos em direção ao conhecimento do sangue. Ele me disse isso atualmente, ele acabou não, tem um tempo ele concluiu o doutorado dele em sangue, em estudo sobre sangue. Então, nós estamos dando os primeiros passos, né? Muito bem, o verdadeiro pão. Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, não terão vida em si mesmo. Tudo que come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, né? Pois a minha carne é verdadeira comida e o sangue é verdadeira bebida. Aí você fica pensando, que coisa que é essa? Que sangue que é esse e que carne que é essa? Que nós temos que comer do Cristo. Né? Nós temos que comer de Jesus, certo? Muito bem, o corpo de Jesus. Então vamos lá, agora nós vamos estudar o corpo de Jesus na sua essência, esquecendo o corpo físico, tá? Na sua essência. Os Cristos são espíritos puríssimos, cuja sublime glória e soberano poder superam tudo quanto de magnificente e formidável eu posso imaginar, por enquanto, a mente humana. O espírito é Aulo, o médium Hernani e o livro Universo e Vida da Febre. Então, esse livro é muito interessante, Universo e Vida, é um livro bem complexo, né? E ele, então, vai dizer isso, que os Cristos são isso aí. Espíritos puríssimos, né? É o caso de Jesus. Jesus é um Cristo, que já passou pelas hierarquias e chegou a esse nível. Os Espíritos Cristos só se apresentam em mundos inferiores como a Terra, em raras e altíssimas lições, de sublime importância para a evolução da humanidade. O mesmo Espírito, o mesmo livro. Então, ele está definindo o que é Jesus para nós. Aqui agora essa definição que eu digo para vocês que só o Espiritismo tem. Nenhuma outra instituição religiosa, científica, filosófica tem isso aí. Só o Espiritismo. Estou dizendo isso porque eu pesquiso. Como jornalista eu tenho que pesquisar. Eu sou jornalista investigativo, e se você não investigar, se você não procurar, você pode dizer uma coisa errada. E tem muita gente querendo pegar a gente quando você faz uma coisinha errada. Quando você faz uma coisa certa, ninguém te elogia. Agora, faz um erradinho para você ver. Aqui no Sete Lagoas não tem isso. Mas lá em Juiz de Fora, você nem imagina. Né? Então, minha gente, só a doutrina espírita tem isso. Aí você fala, você está puxando sardinha para sua lata? Não, vamos botar uma mesa aqui, eu chamo todo mundo. Me dá uma outra explicação. Doutor Bezerra de Menezes, certa vez, estava fazendo uma palestra lá na FEB, né, lá no Rio de Janeiro, e ele estava falando sobre reencarnação. De repente, um indivíduo levantou o dedo, peraí, uma parte. Antigamente falava assim, uma parte. E aí, pois não. Aqui eu não concordo com nada disso que eu estou falando. Não tem esse negócio de reencarnação, não existe isso. O doutor falou assim, glória a você, meu filho, vem para cá, me explica qual é a sua versão que mais contempla a justiça de Deus. Se você conseguir me explicar, e você da tua religião, nem sei qual é, mas você é a sua. Pronto, acabou, o homem levantou e foi embora.
Então você pode contestar, é direito contestar, é direito, faz parte. Voltaire dizia isso. Eu posso não concordar com o que você fala, mas eu vou defender até o último minuto o seu direito de falar. Certo? Então pode falar à vontade, agora prove. Não adianta falar, esse negócio de eu acho é uma coisa, essa palavra é um crime, isso é um veneno na nossa mente. Porque quando eu acho, eu não tenho certeza, eu estou botando a minha não certeza no ponto que eu quero definir como certo. Eu acho um negócio sério, eu estou tentando eliminar isso da minha cabeça. Não existe eu acho. Eu acho é atestado de ignorância. Ignorância do fato, né, claro. Certo? Muito bem. Continuando aqui, ó. São os Cristos divinos que, sob a inspiração de Deus, o Criador, presidem no infinito a construção, ao desenvolvimento e a desintegração dos órgãos, gerindo seus destinos e seus habitantes. Tem uma galáxia aqui, ó. Como é que é o seu nome? Hamilton. Um dia, Hamilton, Deus vai dizer para você assim, Hamilton, constrói uma galáxia para mim. Aí você vai falar assim, só isso, só quer, pai? Isso não é mentira, não, isso é verdade. Isso vai ser tão simples para nós, mas tão simples. Ah, pai, me deixa construir aí um núcleo de universos, né? Uma galáxia, Deus está te desprestigiando, né? Então, minha gente, temos que acordar. A verdade é essa. Joana de Ângeles coloca os 5 níveis de consciência, né? Então, quando ela coloca da consciência desperta e depois a consciência cósmica, é que a gente vai entender essas coisas. Um dia nós seremos construtores de estrelas, jardineiros de Deus. Lindo isso, né? Eu que escrevi, eu sou poeta também. Mas até lá a gente tem que lutar. Principalmente, lutar contra as nossas ignorâncias. Como a gente adora ser ignorante. Meu Deus do céu. A gente ama ser ignorante. Sabe por quê? Porque ignorante não precisa sair do lugar e fica naquele círculo, né? É tão bom. Aí você pega o hipocampo, né? O hipocampo é a região do cérebro que cuida só da sobrevivência. Ele cuida da fome, do sono, do sexo e das brigas. Se você tiver que brigar comigo mesmo, né? E também do trabalho. Um trabalhozinho assim, daquele que eu tenho que ter 13º, tem que ter hora extra, tem que ter testado médico, tem que ter... que mais? Cesta básica, eu tenho que ter. É isso eu trabalho, aí eu vou. Mas fora isso, você é doido, eu não sou empregado de ninguém, não sou escravo, né? Que é isso? A pessoa não entende que trabalho é crescimento espiritual. O cientista, quando ele chega no laboratório, ele chega lá, faz. No final do mês cai um dinheiro na conta dele que ele nem quer saber. É a mulher dele que toma conta. Ele não quer nem saber. Esse trabalha. Agora o outro fica assim, bom, eu ganho 3.000 reais. Meu Deus do céu, eu tenho que pagar o carnê da... Nem sei quais são as lojas que vocês têm aqui, né? Mas lá em Juiz de Fora tem que pagar o carnê da Magazine Luiza. Nossa, é tristeza, isso você não está trabalhando. Você está sendo escravo das horas, né? Então o trabalho ele tem que atender ao hipotálamo, não é o hipocampo. O hipotálamo é a região que existe acima do hipocampo, que abriga a glândula pineal, que é a glândula das percepções do seu crescimento espiritual. Aí sim. Aí eu estou deslocando do homem simples para o homem espiritual. Certo? Dessa forma, Jesus não se referia ao corpo físico, mas sim ao seu corpo espiritual, portador de todas as dádivas que o homem pode almejar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, é isso aqui que é o pão de Jesus. Pão do sangue de Jesus. São essas energias extraordinárias que nos fazem crescer. Então, qual é o pão de Jesus? É o Evangelho. Né? E qual é o sangue de Jesus? É a energia que necessitamos para cumprir, estudar e cumprir o Evangelho. É isso que Jesus falou. Porque as pessoas não entenderam, né? Um dos primeiros alimentos do homem foi a carne, por ela ele foi, morreu, caçou e foi caçado. A proteína animal é nos dias atuais de enorme consumo entre os homens. Saborosa, consistente, alimentadora, nutritiva, o item de grande valor na mesa de cada um. Estou falando aqui de quem não come mais carne, tá, gente? Que agora as crianças que estão vindo já não estão mais quase comendo carne. É uma modificação
que vai acontecer no planeta. Os veganos, tem mais, tem aqueles vegetarianos, né? Então, a carne está perdendo já um pouco o seu valor. Eu tenho um filho de 16 anos que ele não come carne, definitivamente. Né? Então, já é uma nova geração de espíritos que não vão mais consumir. Eu consumo, tá, gente? Eu não tenho esse negócio comigo, não. Eu adoro carne. Mas, tem gente que já não está mais, né? Jesus então utilizou essa expressão carne para nos indicar o valor da sua mensagem. Também saborosa, consistente, alimentadora, nutritiva, de grande valor para a mente e o coração de cada um. Então, a proteína animal, ela alimenta o corpo físico. A proteína espiritual que é o Evangelho alimenta o corpo espiritual. Viram, entendeu por que Jesus falou isso? Você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Vocês têm que comer da carne, da estrutura que eu trouxe para vocês. E a minha energia para movimentar o mundo que vocês têm, para movimentar o mundo de vocês. Certo? O sangue, né? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. O sangue dá vida ao corpo, ele é a fonte de energia. Os cristos são altamente potencializados de energia. Tem gente que fala que gostaria de conversar com Jesus, sabe? Eu tenho cuidado com isso. Se você chegar perto de mim, me desintegra. Então, deixa eu ficar do jeito que eu estou, sabe? Eu fico na mensagem que é melhor. Um dia eu vou crescer bastante, aí eu posso conversar com ele. Né? Então, a gente pede a Jesus, mas não vão querer. O André Luiz fala no livro O Preso da Vida Eterna, que o sujeito desencarna. Ele era muito religioso, né? Mas não tinha informação nenhuma de mundo espiritual. E ele desencarna e chega lá no mundo espiritual e quer conversar com o Senhor Deus. Eu quero uma audiência com Deus. Coitado. Né? Então a gente tem que tomar pé da situação. Por isso que eu sou espírita. O espiritismo, ele é de um bom senso absurdo. Absurdo. Incontestável. Certo? A potência crística de Jesus. Sem o poder crístico de Jesus, não há vida na Terra. Esse poder circula por todo o planeta, promovendo a respiração orgânica do mesmo, veiculando forças, regulando o eletromagnetismo e a gravidade, regulando o pH planetário, transportando nutrientes de caráter cósmico e mantendo aqui a vida e fortalecendo seus habitantes para os seus compromissos evolutivos, capacitando-os a saírem das fases primárias e alçar outros voos a Deus. Todo que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, eu estarei. Então é o Evangelho, lido, estudado, entendido e vivido permanentemente. Então, se você não fizer isso, vai ser difícil. Então, gente, eu gostaria de sair de Sete Lagoas deixando essa mensagem para vocês. Guardem isso com vocês. Nada, absolutamente nada, sobrepõe o Evangelho. Nada. Não existe nenhuma doutrina neste mundo que seja superior ao Evangelho. Não existe nenhuma ciência, nenhuma filosofia que seja superior ao Evangelho. Vou dar para vocês uma frase muito simples, que eu ficaria conversando com vocês sobre essa frase até daqui a 300 milhões de anos. Uma frase que você joga no lixo. Sabe qual que é? Em verdade vos digo. Ih, já começou de novo. É igual que a história do Era Uma Vez. Em verdade vos digo. Vai analisar essa frase. Vai. Essa frase é complexa demais. E a gente não observa a complexidade dela. Né? Essa é a carne e o sangue que Jesus referiu. Então a gente pode fazer aqui uma constelação sobre Jesus a nosso respeito. Né? Então Jesus, ele nos instrui, supre as nossas necessidades, nos abraça fraternalmente, nos protege, nos conforta, nunca nos abandona, diz que somos espíritos em evolução, deseja nos tirar desse pequeno mundo indicando-nos as regiões cósmicas. Esse é o simples trabalho de Jesus a nosso respeito. O Evangelho de Jesus tem 4 pilares. Quando você entende esses 4 pilares, você nunca mais deixa Jesus. Nunca mais. Primeiro pilar, acolhimento. Jesus é absolutamente acolhedor. Segundo pilar, cura. Ele é o médico que cura todas as nossas
feridas. Não que ele vá botar um remédio milagroso, mas ele vai nos ensinar a nos curar. Terceiro pilar, da informação. Ele informa o que é a vida, o que é Deus, o que é o cosmos. E o último pilar, ele nos forma para a vida. Então, se nós pegarmos esses pilares de Jesus, nós vamos ver que todos eles estão aqui no Centro Espírita. O Centro Espírita é acolhedor, cura, informa e forma. Então, o Centro Espírita hoje retrata exatamente, né, a vontade de Jesus. O reino de Deus está dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, então Deus está em nós. Entenderam agora por que Deus está em nós? Então nós temos uma ligação profunda com Deus. No estudo do Antigo Testamento, quando você vai estudar o coração, como os hebreus estudavam o coração, eles chamavam o coração de lebebe. Então no coração estão 5 coisas importantes: sentimento, razão, vontade, desejo e Deus. Então isso está no coração de todos vocês. Cada item desse merece estudos separados, né? Mas que são extremamente informativos. Então, olha, qual é a forma de sentir em nós? Então aqui sou eu, olha. Isso aqui é a minha evolução, eu evoluo em espiral. Na minha evolução atual está cheio de bichos ainda, cheio de personas, tá vendo? Cheio de problemas, aí tem umas coisas bonitas, assim, são uns lances legais e tal. Aqui é meu desejo de me tornar um espírito superior, né? Mas os bichos são todos aí, eu estou vivendo no meio disso aí. Agora, vou fazer uma pergunta. Eu posso chamar um ser para ficar aqui comigo. Quem que você chamaria? Quem você chamaria para ficar com você? Quem mais? Quem que chamaria o vovô? Não, mamãe. Hoje é dia das mães, né? Quem chamaria a mamãe para ficar ali? Coitado. A sua mãe só é mãe na sua encarnação atual. Na outra pode ser sua filha. Como é que vai ser? Então só tem um ser para viver aqui conosco, né? E esse ser é Deus. Então nessa profusão de coisas aqui, que eu ainda vivo, Deus está comigo, me ajudando a vencer essa coisa toda, né? Agora é o seguinte, ao meu lado existem outros seres também em evolução, tá vendo? Então tudo é evolução do meu lado. Então por isso que eu não posso brigar com ninguém. Por isso que Jesus falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por quê? Eles também estão tendo seus problemas, também têm os seus bichos, tem as suas personas, tem tudo isso. Como é que eu vou querer que ele seja uma pessoa muito boa se eu não sou? Então nós somos mais ou menos na mesma faixa, né? Então, estamos tudo interligados, nós somos interligados a eles também e eles conosco, certo? Então, Deus está em nós na forma de um Cristo em estado latente. Quando Jesus esteve aqui, ele deu uma mensagem, mas ele também é Cristo. E nós somos Cristos também. Então ele veio nos trazer a atração de semelhante por semelhante. Então hoje, quando a gente estuda Jesus, a gente pode sentir uma certa atração por ele, porque é o meu Cristo interno sendo atraído pelo Cristo planetário. Semelhante atraindo semelhante. Quando a gente chega a entender esse nível de atração, nós estamos começando a crescer. Certo? Podemos comunicar com ele a partir de 3 formas iniciais. A misericórdia é quando eu recebo alguma coisa que vem de fora para dentro. Aí eu estou precisando, que eu estou com um problema qualquer, eu peço misericórdia, a misericórdia vem. Excelente, mas tem um problema. Toda misericórdia que você recebe, você fica devendo 2. A que você recebeu, é que você tem que pagar de juros. Aí Jesus sabiamente disse o quê? Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Então você já paga antecipadamente. Você faz igual esses telefone pré-pago, né? Você já paga antecipadamente o que você vai gastar. Então faça misericórdia, porque logo que você precisar, você tem. Agora, se ficar só de misericórdia, ah, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, ele ajuda. Porque ele quer bem a gente. Só que você fica devendo. Aí depois não adianta reclamar. Não adianta. Quando chegar aquele momento que você está querendo ficar em casa, alguém te liga, dá para você ficar lá no hospital hoje com a fulana, né? Não tem ninguém para ficar. Você está só pagando a misericórdia, porque você já recebeu muita. Não reclama, vai. O universo é muito perfeito, gente.
O universo é perfeitinho, né? Você não pode ficar devendo nada. O máximo que você pode fazer é ter crédito, porque aí fica bom. Entendeu? Então, quando alguém te chamar, aqui, você pode fazer isso assim para mim? Tome cuidado na sua resposta se ela for não. Tome muito cuidado. Porque Jesus praticamente não deixaria ninguém chegar até nós fazendo um pedido se a gente não tivesse condições de atender. Então, cuidado. Cuidado que você pode estar atendendo aos seus caprichos, à sua comodidade, enquanto você já tem que produzir, tem que realizar. Sabe aquele negócio? A pessoa fala assim, ai meu Deus, tudo eu, né? Porque você está devendo muito. Eu trabalhei na Telemig 23 anos, minha gente. Tudo quanto era coisa que ninguém queria fazer, adivinha? Quem que o chefe mandava para fazer? Né? Aí eu ia, a princípio é claro, né? A gente lê no Espírito de Luz. Quando eu chegava lá, eu falava assim, gente, isso aqui tem um aprendizado enorme, deixa eu aprender esse treco aqui. Eu aprendi muito. Olha, eu cheguei na Telemig para fazer orçamento de botar postes em sítios. Botar telefone em sítio, eu fazia orçamento disso. Eu saí de lá sabendo tudo de central, fazia palestra sobre telefonia celular, que estava começando, né? Fazia trabalho de projetista, fazia tudo. Por quê? Porque tudo que ninguém queria fazer, eu fazia. Daí eu ia aprendendo. Chegou no final, eu sabia quase tudo que se tem em telefonia. Porque eu nunca disse não, nunca briguei, não, vou lá. Então, cuidado com a misericórdia, tá, gente? A outra coisa seria a graça. Viver na graça de Deus é muito bom, sabe por quê? Porque se está chovendo, você agradece a Deus. Está ótimo, está chovendo. Se está sol, você agradece, né? Se o namorado foi embora, você agradece. Que bom, Deus te abençoe. Se a namorada foi embora, você vai com Deus, minha irmã. Se alguém te rouba, você vai, leva também isso aqui, né? Eu também não estou precisando disso não. Tá? Se alguém te mata, você fala, graças a Deus me libertou do corpo físico. Né? E vai por aí, esse é viver na graça de Deus. Vocês vivem na graça de Deus? Não? É? Aí se o governo dá um imposto lá, que você... Muito obrigado. Ótimo. Vai melhorar a educação, vai melhorar, né? Vai melhorar a saúde. E aí você vai agradecendo, porque tudo Deus permite. Agora, se você é um cara reclamão, tome cuidado, porque toda reclamação que você faz, está reclamando de Deus, sabia? Porque Deus é que permite. Aí aparece uma coisa para morar comigo, uma coisa complicada, difícil. Eu fico assim, nossa, que coisa horrível. Ô Deus, por que você põe isso? Não agradeça. Porque se você reclamar, você está reclamando dele ter colocado aquela pessoa do seu lado. Se você reclamar da doença, você está reclamando daquilo que Deus te enviou, ou que Deus permitiu que chegasse a você, para te curar espiritualmente. Então não reclame. Toda reclamação que você fizer, é como se você se colocasse acima de Deus e olhasse para o seu empregado, que era Deus, e falasse assim, o Senhor está cumprindo com suas obrigações a meu respeito. Isso é reclamar. Cuidado com a reclamação. E o outro é viver na glória de Deus. Aí é um pouquinho mais sério, né? Vou dar uns exemplos aqui. Uma menina de 15 anos ficou sabendo que ia ser mãe. Uma adolescente. E que pior ainda, que ela ia ser mãe do mestre da humanidade. O que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Glória de Deus. Aí ela vive na glória de Deus. Aquele que fala assim, quer ver? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Você vive na glória de Deus. Já não sou eu que vivo, né? É Deus, é Cristo que vive em mim. Aquele outro que é chamado a atenção, né? Por que você está me perseguindo? Aí ele fala, Senhor, o que quereis que eu faça? E aquele outro, né? Eu e o Pai somos um. Nós vamos chegar lá, minha gente. Está difícil, mas chegaremos lá. Viver na glória de Deus. Viver na glória de Deus é viver na plenitude com Ele. Você já não duvida de mais nada, você não questiona mais nada, você não reclama de nada, você apenas vive aquilo. Uma vez eu perguntei para um mentor, por que esse negócio? Quando eu sou homem, quando eu estou no desenvolvimento humano, eu tenho o livre-arbítrio, eu posso usar o livre-arbítrio, certo? Certo. E quando eu fico espírito superior, eu tenho que viver na vontade de Deus? Quer dizer que eu perco o meu livre-arbítrio? Aí tem uma coisa de mentor que é muito sério. Se você fizer uma pergunta para o mentor, ele te olhar sorrindo, você fez uma pergunta muito boba.
Agora, se você olhar para o mentor e chorar, você enfia o corpo dentro do final da terra, porque você fez uma pergunta horrível. Eu fiz essa pergunta para ele. Quando eu fiz essa pergunta para ele, ele chorou. E falou comigo assim: por acaso meu irmão sabe qual é a vontade de Deus a seu respeito? Aí não dá para a gente responder nada. Nós não sabemos qual a vontade de Deus a nosso respeito. Certo? Então, semelhante atrai semelhante, né? Eu sou um Cristo pequenininho, ele é um Cristo expandido, ele me atrai, eu sou atraído por ele. Certo? Por isso que ele também veio aqui. No dia que a gente entrar nesse campo de atração, nessa reverberação do Cristo, né, planetário para o nosso, Cristos ainda pequenos, nós vamos viver um pouco melhores. Certo? Então, permita-me ser atraído por ele. Né? Que eu possa ser atraído por Jesus. Certo? Agora imagina eu sem Deus como eu sou. Vale a pena? Essa aqui essa estátua chamada uma melancolia, né? De Alberto Gorky, muito famosa essa estátua. Ele demonstrou o que é o espírito, o que é a pessoa que vive sem Deus. Esse buraco imenso. Né? Somos assim, pequenos cristos que se abrem rumo ao espaço infinito. Somos assim, pessoas que desejam saber o que passa além, muito além, onde nossas vistas ainda não alcançam, mas que alcançarão. Somos assim de Deus, porque Deus está em nós. Aquele que se esforça seriamente por melhorar, segura para si a felicidade já nesta vida. Mestre Allan Kardec, a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que ascenderam. Também no estudo dele. Então, minha gente, este é o Deus em nós. Espero que seja útil a vocês esse estudo. Para mim tem sido muito útil. Toda vez que eu faço esse estudo, eu fico me sinto um pouco melhor, sabe? Porque afinal de contas eu sei que eu estou sob a augusta proteção dele. Não tem nada que possa me perturbar. Eu estou na proteção de Deus. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, o Zé Roberto me autorizou a abrir esse espaço. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de fazer alguma pergunta? Não? Então tá bom, eu agradeço. Hein? Ai, que bom. Eu agradeço então, gente, essa possibilidade, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu trouxe alguns livros. Onde que estão? Fica aqui a nossa direita. Ah, sim. Então, são livros que eu psicografei e tem um livro aí chamado Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, que é uma coletânea de textos organizado pelo Rafael lá de Juiz de Fora. E tem texto aí do Haroldo, tem do André Moreira, tem do Raul Teixeira, tem de vários autores. Eu também tenho um deles lá, que são Análise da Parábola, se vocês tiverem interesse, tá bom? Muito obrigado, um bom domingo para vocês, parabéns, mamães, né? Vocês sejam cada vez mais representantes de Deus na Terra.